Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso programa Torque Livre. E hoje nós estamos nesse espaço maravilhoso para contar um pouco a história do nosso grande amigo Lúcio. Tudo jóia? Lúcio. Que satisfação em poder estar aqui hoje nesse espaço maravilhoso. E eu gostaria de dar essa oportunidade para despertar o sonho e o desejo de muitas pessoas de ter um espaço como esse, um espaço temático, uma garagem. Só que antes da gente se aprofundar um pouco mais nesse assunto, falar um pouco dessas máquinas aqui, eu gostaria que você se apresentasse para a nossa audiência, contasse um pouco a sua história, quem é o Lúcio, da onde o Lúcio veio, que fim deu e como é que surgiu essa grande paixão, Lúcio? Então, Juliano, primeiro a satisfação é minha de receber o Torque Livre aqui, fico muito honrado com isso, né? Eu sou o Lúcio, essa ideia maluca de carro e gasolina e coisa sempre esteve comigo. Eu não sei se eu vivi alguma vez sem ter essa paixão por carro. Minha mãe fala que eu nasci com um carrinho na mão, né? Então vem de longa data. E né, trabalho no ramo de autoescola, também ligado a carro. Né? Em casa, carro, né? O hobby sempre foi Jeep, V8, nessa linha aí. Então, aonde isso vai terminar, não sei, mas por enquanto estamos aí. Lúcio, eu estou vendo que você tem aqui um Mustang 66 e um Mustang 2013. Você poderia contar um pouco para nós aí sobre esse V8 aqui? Bom, esse aqui, Julia, é um Mustang California Special, uma série especial, ano 2013, né? Ele está um pouquinho descaracterizado do normal, que ele tem originalmente umas faixinhas aqui no capô, na lateral, as rodas originais são um pouquinho diferentes, mas como eu peguei esse carro assim um pouquinho judiado do antigo dono, eu tive que dar um pequeno trato e ficou essa joia aí. Carro maravilhoso de andar. Esse vai de 0 a quanto em quantos segundos? Puxa, eu nunca fiz uma medida assim bem precisa, né? Mas ele vai rápido. Te garanto que vai rápido. Em 5 segundos, pelo menos, ele faz. Até quanto mais ou menos na tua mão você já? A velocidade máxima que a gente pode andar na estrada é 110, né? Eu fui uma vez o dobro disso aí, mas não fala pra ninguém, não. Não deixa ninguém saber. Até 110, 120, mas conseguiu bater uns 260, 290 ali? Não, eu não sou tão exagerado. 200 o dobro de 110 já tá bom, né? Não tem muito onde andar mais. Quis meio que te colocar na fogueira aqui, dono de autoescola, né? Dentro da legislação ali. O cara veio aqui pra me... Poxa vida, né? Pra me lascar. Legal. Lúcio, antes de a gente se aprofundar um pouco mais, falar um pouco mais dessas máquinas aqui, conta um pouco como é que foi a tua história. Eu vi que você também tem um Chevetão ali, único dono, 79, como é que iniciou essa grande jornada aí com esses carros e principalmente como se iniciou aí essa questão do Chevette 79? Bom, o Chevette, o meu pai tirou 0 em 79, usou, daí ele comprou um outro carro, passou para minha mãe, ela usou e logo em seguida eu fui tirar a carteira. Daí eu adotei para mim esse carro. Né? O carro da mãe, o carro é do filho também. Aprendi a dirigir nele, namorei nele, fiz muitas coisas. Esse carro aí tem história, né, histórias que a gente até nem pode falar muito, mas tem bastante história. O Chevetão aí, tração traseira, dia de chuva, já imagina. Deixa eu te fazer uma pergunta, você casou primeiro com ele ou com a sua esposa? Não, ele é meu irmão mais novo. Teu irmão mais novo? É da família, assim, nessa parte não mais fraterna. Não quero te comprometer. Tá? Não, tranquilo. E daí passou para o meu irmão também aconteceu a mesma história com ele fez as mesmas coisas que eu, e minha mãe já chegou uma época que queria vender o carro, meu pai também, e a gente não deixou, né? Então hoje eu e meu irmão tomamos conta dele e é da família, nosso irmão mais novo, não sai daí. Né? Maravilha. Tem história esse chat. E deixa eu aproveitar aqui e fazer um merchanzinho. Eu vi que você mencionou que você é dono de autoescola. Qual é o nome da autoescola? Autoescola Direção, em Campo Largo. Né? Estamos há 30 anos no mercado, desde 1995.
Trabalhamos com todas as categorias de carteira, né? Moto, caminhão, ônibus, carreta e automóvel. Fazemos cursos especiais, né? Reciclagem, renovação de carteira. Todo esse serviço aí de autoescola a gente mata no peito. Então, se você quer tirar a sua carteira, aproveita a oportunidade e venha para a Autoescola Direção e venha tirar a sua habilitação de V8. É isso mesmo? Não, de V8 não. Mas se você usar o seu V8 de maneira indevida e perder a carteira, a gente refaz ela para você, sem problema nenhum. Maravilha. Um episódio anterior aí, dentro de uma cervejada, você me contou para mim que o Chevette foi a primeira paixão. Me conta um pouco mais sobre isso. Eu considero assim o Chevette hoje é o carro assim mais divertido de uma pessoa ter, né? Que ele é barato, ele é tração traseira, é um carro divertido, você faz manobra, se você colocar um motorzinho um pouco mais envenenado, ele anda bem também, é um carro gostoso de andar. Então, para quem está iniciando essas loucuras aqui, o Chevette é um carrinho bem interessante de se pensar aí. E uma curiosidade minha, você havia comentado comigo que o seu pai comprou ele zero. Comprou zero quilômetro. E ficou e permaneceu... Permaneceu sempre na família. Ele tem a idade do meu irmão, esse carro, de 79, né? E tem uma história interessante, assim, que quando meu irmão nasceu, a diferença minha e dele são 6 anos. Quando meu irmão nasceu, minha mãe foi para o hospital lá para ter o meu irmão, e nesse intervalo entre eu e ele, teve 2 nenéns que morreram na época do parto ali, no nascimento. Então a família estava bem apreensiva, né, com o nascimento do meu irmão. E quando a mãe ficou no hospital, a gente voltou e meu pai comprou um Mustang de presente para mim, um Mustang vermelho, né? E sabe aquelas lembranças de criança, aqueles flashes assim e tal? Ele comprou aquele Mustang e eu lembro claramente assim que eu falei, pai, eu vou ter um carro desse um dia. E beleza, e eu guardei aquele carrinho e aquele negócio às vezes vinha na cabeça. E quando o pai comprou o Chevette, que foi logo em seguida, assim, foi aquela, eu meio que associei, carro novo, né? Ficava dentro, aquele cheiro de carro novo e tal. Então é mais um gatilho que despertou na cabeça, assim, né? O Mustanguinho lá que eu ganhei numa situação delicada da família, o Chevette, carro novo, né? Meu irmão novo. Então foi uma coisa assim, né, que mexeu bastante, né? E daí para frente, né, aquela paixão de carros sempre foi carrinho Matchbox, coleção, carrinho de rolimã. E o primeiro carro que você aprendeu a dirigir foi com o Chevette? Foi no Chevette. Esse Chevette? Esse Chevette especificamente. E aí que despertou a paixão também pelo Chevette? A primeira volta que eu dei no carro foi assim, a gente estava num clube de campo aqui na cidade, e meu pai exagerou um pouquinho na bebida e falou, vai dirigindo. Quantos anos você tinha? Eu devia ter uns 15, eu acho. 16, por aí. E ele falou, vai dirigindo. E eu peguei o carro e vim. Dá uma distância de uns 7 quilômetros de estrada de chão, assim. Quando eu cheguei em casa, levei uma bronca. Pia, você tá pegando o carro escondido e tal, né? Como é que você veio dirigindo? Eu falei, você mandou eu vir, eu vim, né? Que é, né, de tão ligado em carro que a gente né? Você vai prestando atenção e vai aprendendo. Então, eu praticamente, lógico, fiz um monte de bobagem, né? Mas a primeira pegada já foi assim. Na segunda pegada eu já quis testar o freio de mão, né? Para ver se ele, né? A gente era acostumado a ver filme na época, HR-MC Os Gatões, Esquadrão Classe A. Então tinha muita folia com o carro e você queria fazer igual, né? Então aí que começou. Não faço isso, crianças, mas é assim que começa. Se tratando de V8 agora, Lúcio, uma pergunta que não quer se calar, acredito que deva ser a dúvida de muitos homens por aí. O que é que chama mais atenção? Você andando num V8, numa máquina dessa 2013? Todo mundo pensa uma coisa, mas é outra. Chama atenção de homem, né? Infelizmente. A pessoa compra um carro desse achando que tá abafando e tal, mas são os homens que olham. Mas o mais legal é a reação das crianças.
né? Maravilha. O homem olha, tá com o filho olha, pai, o carro do filme e tal, a criançada sabe o que é, se não sabe, chega e pergunta, né? Se a mulher olha é meio discretamente, e eu também nem presto muita atenção, porque senão já leva um beliscão da minha, né? Mas no geral é a macharada que se conecta mais aí com o carro. Então os olhos de muito achando que vai ser outras coisas. Não, mulher não gosta se engane. de BMW, Ferrari, Porsche, essas coisas. Essas coisas aí. Isso aqui é para fazer barulho, gastar combustível, incomodar. Incomodar os vizinhos. Isso, arranjar briga na rua. Maravilha. Lúcio, me conta um pouco. Aqui nós temos um V8 2013 e ali nós temos um Mustang 66. Então, quais os principais, o diferencial de um 2013 para um 66? O 66 é aquela coisa que você já viu, né? Aquele coice bruto. Aquela coisa de macho. Isso, acelerador com cabo, pisou, ele reage na hora, freou, ele se frear demais ele desliza, não tem controle de tração, não tem freio ABS, não tem nada. É você, o carro ali e acabou. É você sentir o tesão da máquina. Isso, é arriscado, é perigoso, mas é legal. Vou cantar sem viola. Vai deixar eu dar uma volta no 66? Bom, tem uma questão emocional ali, mas torque livre, você é um cara bom, o canal é legal, vamos conversar mais pra frente. Se tratando do California 2013, falando agora de potência, quantos cavalos embaixo desse capô? Bom, esse carro aqui tem uma pequena pinceladinha ali na parte eletrônica dele, foi feito no batistinho um remapeamento eletrônico, mas é só isso. A potência original dele, se não me engano, é 426. Ele deve estar com uns 430, 440, talvez isso. Só que isso aqui é bem diferente do 66. Ele já é um pouco mais dócil, não muito, que essa carroceria aqui 2013 e 14 é a última carroceria raiz do Mustang, que é essa pegada aqui um pouquinho mais do antigo e tal, né? Então é um carro ainda bem arisco, tem que ter cuidado ao dirigir, se desligar o controle de tração, ele né, fica meio... É um carro que sai muito de traseira, Isso, né? Ele fica meio imprevisível, né? Mas, na estrada isso aqui é sensacional. Legal. Né? Para viajar, pegar um estradão gostoso, cara, não tem prazer melhor, assim, é muito bom. E mais algum tipo de customização, algo específico? Bom, então, eu troquei as rodas e pneus, né? O antigo dono desse carro era meio... não tinha noção do que ele tinha, era um pouquinho meio relapso com o carro. Tinha umas rodas que não tinha nada a ver com o Mustang. Então eu coloquei essas rodas e pneus, né? Tive que dar um tratinho na pintura, que ele estava com um pouquinho de risco e tal. Então eu tirei as faixas originais do California Special, que tem uma faixinha aqui lateral, uma faixinha no capô. Mas fora isso, o carro está original, né? O California Special, ele se diferencia por acabamentos internos, né? Ele é mais bem acabado e tal. Tem uma postura mais esportiva, aerofólio, entradas, né, de ar e tal. Então é um carro que eu, na minha concepção, né, sou suspeito para falar, é muito bonito. E por que especificamente você escolheu exatamente esse 2013? Puxa, esse carro aqui é muito difícil, ele tem muito pouco, principalmente aqui no Brasil, que essa última leva, né, dessa carroceria veio pouco para cá. E eu estava procurando um 2010, 11, por aí. E na minha pesquisa lá, de repente apareceu esse aqui no aplicativo lá que eu estava procurando. Eu falei, não, tem que ser um California Special, né? Esse aqui já o nome já diz, tem um toquezinho especial. Daí eu fiz um esforço um pouquinho a mais, dei uma arriscada um pouco a mais e peguei esse aqui e não me arrependo nem um pouco. Mas eu já tô sabendo que você ficou de olho nessa nova leva, dessas 200 novas unidades aí que tá. Eu não sei se vai ser possível, mas agora a Ford tá lançando o Mustang manual, né? Puxa, isso é inédito, né? Na época que a gente vive, né? Um carro esportivo, manual, mais visceral assim. Então esse é o sonho de todo mustangueiro. Então esse carro aqui é um carro de transição. Eu tinha um 95 conversível. Ô, gatona! Olha só esse. Eu tinha um 95 conversível, daí melhorei para esse aqui e a ideia é ir galgando até chegar no mais novo possível para ter aquele gostinho de ter o da primeira geração e o
e o mais novo possível aí, até aonde o bolso permitir. E vai vender o 2013, vai vender o 66 ou vai trazer mais um para a coleção? Bom, a ideia é trazer mais um, mas a realidade é outra, né? Se precisar, vai ter que se desfazer de algum deles. Mas se quiser 50 no Chevette, eu dou agora. O Chevette nem olha, rapaz. A briga feia. Briga feia. Mas o porquê, Lúcio, de você trocar esse pelo um mais novo? Você teve um terceiro Mustang também, né? Isso. Antes desse eu tinha um 95 conversível vermelho, que é uma história interessante. Eu namorava ainda minha esposa e eu tinha um Escort conversível. Eu parava na frente da clínica dela. Do lado tinha um hotel e um belo dia chegou um hóspede lá com um Mustang conversível 95. Na época que era novo, que era anos 90 isso aí. E em vez de eu ir lá ver a namorada, eu ficava lá vendo o carro, né, na frente do hotel. Daí até que o cara chegou e falou assim, abriu o carro, me mostrou, acelerei, liguei, fiz, né, tudo. E eu falei, puxa vida, vou ter que ter um carro desse. Daí a vida foi indo e anos depois eu consegui ter um Mustang conversível 95 manual. Daí, pra gente não ficar parado no tempo, agora chegou o momento de evoluir. Daí eu passei para esse aqui que é apaixonante também. E agora o coração tá batendo para um mais novo. Então, a história é essa, você tá sempre melhorando e alguma coisa te instigando ali para você querer melhorar, né? Trocar de carro, pegar um melhor e tal. Que nem eu expliquei, são gostos diferentes. Se tratando de customização, Lúcio, eu percebi que você gosta muito de customizar. E me conta um pouco sobre essa garagem. Bom, essa garagem aqui você une o útil ao agradável, né? Então, como tenho os carros e se você quer ter bastante coisa, é bom primeiro ter um balde grande, né? Para caber tudo que você quer. Eu comprei o terreno já há muitos anos, tinha uma casa antiga aqui e tinha um abacateiro, mais ou menos naquela coluna ali. E a gente mandou fazer no arquiteto um projeto em volta desse abacateiro. Tá? Um belo dia deu uma tempestade, o abacateiro caiu e eu fiquei de noite pensando, o que eu vou fazer agora, né? Acordei de madrugada e desenhei a casa. Eu não gosto de escada, desenhei a casa em cima, como o terreno aqui é em desnível, né? Fiz a casa no nível do terreno e falei, vou aproveitar a parte de baixo para mim. Então aqui embaixo é a parte masculina da casa, lá em cima é a parte feminina. Lá a mulher domina, manda, faz o que ela quiser. Aqui sou eu. Quando você quer mandar em alguma coisa, você desce pra garagem. Aqui. E se precisar, se der briga, tem banheiro, tem cozinha, o banco dos carros são... Dorme no sofá, tá tudo certo. Então, aqui é a saída de emergência, né? Então, daí, né, a gente fui decorando, né, com o que eu gosto, os quadrinhos ali dos carros, dos calendários que eles saíram, rock and roll, que eu gosto bastante, churrasco. Então, ao longo do tempo, a gente foi enfeitando ela. Mas a garagem em si, ela surgiu da paixão do carro? Sim. Foi um sonho, foi planejado? Como é que foi essa... Uma coisa puxa a outra. Como é que aconteceu isso? Uma coisa puxa a outra. Pô, se eu gosto de carro, quero ter carro, eu tenho que... Ter uma garagem. Tem uma garagem, tenho que cuidar. Então, primeira vez na vida que eu pensei em construir uma casa, eu pensei na realidade na garagem. Eu vou fazer uma garagem, o que sobrar, faz uma casa. A ideia foi mais ou menos essa. Então, começou tudo pela garagem, né? Tanto do outro projeto antigo que acabou não realizando, quanto esse começou pela garagem. Então, vou fazer uma garagem adequada para colocar uma quantidade de carros que eu acho que não vai ser muito exagerada, se bem que eu tenho um plano B que tem mais espaço para lá, né? A gente nunca está contente. Então quer dizer então que quando você não quer lavar a louça lá, a mulher te chuta e some daqui. Não, se der briga, vai pra garagem. Pra cá. Vai dormir na garagem. Se der briga, eu venho pra cá. Vai lá pra tua garagem lá, não me incomode. Legal. Mas você falou uma coisa interessante ali, eu vi que você participa também do Clube dos Mustang Paraná e a garagem ela trouxe esse grande incentivo também da participação, trazer os amigos, os colegas, o clube em si, para poder prestigiar momentos aqui, né? Um espaço muito agradável, né? Aqui eu já, com o pessoal do clube ainda não tivemos oportunidade de vir aqui.
né? E mais, né, vem amigos. Quem usa mais aqui a garagem para fazer festa são os filhos, né? Filhos adolescentes, então aqui é o palco das festas, né? O pessoal do clube, é interessante você tocar no assunto porque o início, né, de ir atrás de Mustang e tal, foi graças a pessoas que hoje eu conheço no clube, mas que na época, quando eu decidi comprar Mustang, eu não conhecia eles. Por exemplo, tem o pai de um grande amigo meu que foi ex-presidente do clube do Mustang, o Salim. Nós éramos criança, o pai do Salim ia levar ele para aula um Mustang, um Mach-1 72 vermelho. Que maravilha. Eu ficava lá esperando o Salim chegar para olhar o carro, né, para ver o carro passar. Outro grande amigo que é do clube também, ex-presidente, o Rogério Vidal, ele tem um Mustang 66, fastback branco. Ele andava na cidade assim, parecia que aquele carro estava flutuando. E eu sempre gostei de carro, falava, putz, vou ter que ter um Mustang, né? Daí eu e o Roberto, meu amigo, que me ajudou a construir o carro, me ajudou a construir o Jeep, ele também estava com vontade de comprar um carro antigo e estava decidindo qual carro. E um dia eu falei, vamos ter uma reunião, né, um encontro do clube do Mustang lá em Curitiba, era num mercado, não me lembro exatamente aonde. E ele topou, a gente foi lá, tava nós dois parados assim, conversando sobre carro, chega o João Bife, o nosso presidente emérito do clube do Mustang, um dos fundadores do clube, chegou com seu Mustang 67 amarelo polaco. O João Bife não é por conta de... Não é um apelido, é um nome... Não, é um apelido. É que você falou de bife, eu lembrei daquele filme De Volta para o Futuro. Ele é João Bife... Sem ofender, sem ofender, ó. Sem ofender, seu Bife. Não, o Bife é casca grossa, não vai ficar bravo. Bife porque ele tinha um açougue, né? Ele tinha um açougue, hoje ele é nosso mestre dos Mustangs, ele tem uma oficina especializada em Mustang, e ele chegou com aquele amarelo polaco, 67, deu a ré pra cima da gente, deu um acelerão assim, eu só olhei pro Roberto, ele olhou para mim e ao mesmo tempo a gente falou, é esse. Plantou a semente? Na hora, assim, daí não, eu já tava com essa vibe do Mustang, já tava querendo, e naquela acelerada lá foi a decisão. O Roberto acabou comprando um 67 e um pouquinho de tempo depois eu comprei o meu 66 e a gente montou os dois carros mais ou menos ao mesmo tempo, um ajudando o outro, e daí aí traz aquele espírito de equipe, de família que o clube tem, que né, a gente acabou participando do clube, foi convidado a participar e tal, conhecemos pessoas maravilhosas lá e o clube, né, traz essa pegada de um ajudar o outro nas dúvidas com os carros, reuniões, família, a gente faz bastante eventos para reunir família, almoços, agora vai ter almoço do Dia das Mães, com o pessoal do clube. Que legal. Né, então tem muitos eventos bacanas que a gente participa graças a essa turma, né? E veja só que interessante, o Bife despertou um interesse e um desejo muito profundo através de uma acelerada. Você já parou para pensar nessas saidinhas, junto com o clube, se encontrando com os amigos? Quantas pessoas você já plantou a mesma semente? Quanta sementinha que tá, aquele moleque que aconteceu comigo, né? Ficava vendo o Mustang passar na rua e falava, puxa, um dia eu vou ter um carro desse. Né? Então, eu acho que isso aí é uma coisa boa, porque instiga você a melhorar de vida, você instiga a ter uma coisa saudável, uma coisa que vai te fazer crescer, porque para ter um carro desse não é barato, não é fácil. Então, você tem que se virar em várias áreas da vida para poder conseguir conquistar esse sonho. E às vezes uma acelerada, tanto é que eu faço questão de, quando alguém me para num posto de gasolina ou vem conversar comigo por causa do carro, um pai pedindo para o filho tirar foto, eu faço questão de abrir a porta, mostrar, tirar foto para justamente passar essa vontade, né? Porque a gente é movido por vontade. Se você não tem uma vontade na vida, você não vai para frente, né? Você tem que correr atrás do teu sonho. É uma forma de você se motivar. Né? Isso. E o clube em si sabe disso e é focado em fazer ações tanto de ações de caridade quanto ações de provocar essa vontade nas pessoas. Tanto é que a gente faz eventos às vezes
convida, né, a população. Você até esteve presente no nosso último meeting, né, na concessionária da Ford, e foi muito, né, você viu que foi muito bacana, tinha gente de todo tipo. Família, né? Família, conexão, né? Criança, né? É aquela paixão por carros. Isso, porque o pessoal às vezes tem aquela ideia, puxa, um clube de carro V8 e Mustang é um bando de maloqueiro que vai sair acelerando, fazendo arruaça. Não tem nada a ver com isso. A gente gosta de acelerar e tal, mas ali a gente tem um pouquinho assim de consciência. Lembra que você tem uma autoescola, hein? Então a gente tem que passar essa coisa da responsabilidade também, né? De trazer a paixão junto com responsabilidade, amizade e família. Lúcio, com relação à customização, eu percebi aqui que na tua garagem tem algumas decorações da Texaco, algumas bombas e... Bom, como é que foi que tudo isso começou? Bom, churrasqueira, garagem, você vai guardar os carros que você gosta, tem que ser um lugar bonito, né? E quem gosta de carro, gosta dessa memorabilia automotiva, né? Então a bomba de gasolina, por exemplo, aquela é uma bomba de 1941, eu e mais uns amigos temos bombas antigas, a gente restaura essas bombas e vende, né? Então eu coloquei uma na minha garagem, tem mais uma aqui, essa aqui dos anos 70, muito provavelmente muitas pessoas já abasteceram nessa aqui. Se abasteceram naquela é porque você já nasceu faz bastante tempo. 1941? Né? 41, mas teve um episódio de um churrasco aí que você havia comentado comigo que você restaurou uma bomba de 1917. É isso? 1927. 27. A mais antiga que eu coloquei a mão, assim, né? Que a gente restaurou ali com o pessoal da Bombas Antigas. Então, que são aquelas coqueiro que falam, uma bomba alta com mais de 3 metros de altura. O reservatório de combustível fica lá em cima e o combustível cai por gravidade. E a decoração aqui, daí, placa da Texaco, que é o tema de posto de gasolina, placa da Heineken, quem que não gosta de uma cervejinha, Jack Daniels. Eu vi que tem bastante história lá em cima, né? Jack Daniels, daí tem as placas, né? Placas dos carros americanos, placa da Califórnia, placa do Alasca e tal, que às vezes um lugar que você vai visitar, compra uma placa, um amigo dá de presente, porque sabe que gosta, fica a dica. E tem placas ali dos lugares que a gente já visitou, né? Foi em corrida da NASCAR lá em Fênix, foi para o Rio de Janeiro, então daí você vai trazendo e vai decorando, né, nesse tema automotivo, e eu acho bonito, eu gosto, sou muito suspeito para falar, né? Então eu já quero aproveitar aqui e fazer um merchan também, né? Vamos aproveitar a oportunidade. Bora lá. Você que tem o seu V8 na garagem ou gostaria de customizar a sua garagem, gostaria de colocar uma bomba, colocar uma garagem temática, né? Bombas Antigas. Veio o Instagram lá, Bombas Antigas, não sei. A Bombas Antigas você acha. Bombas Antigas você acha. Maravilha, vai estar na descrição. Só na lógica. Então agora eu quero te convidar para a gente poder dar uma volta de Mustang 66, né? O que você acha? Bora? Vamos lá. Posso ir na boleia? Vou cantar sem viola. Bom, vamos negociar ao longo do caminho. É mesmo? Ao longo do caminho, vamos ver se você merece. Então vamos ver se você merece. Olha, quando bate a luz você vê a sujeira. Lá na garagem tava tranquilo. Tava claridade, né? Mas não adianta, cara. Você viu, eu lavei ele, coloquei a capa e aquela outra capa e mesmo assim passa. Eu acho que eu saí um dia, uma vez, assim, que essa sujeirinha é de sereno. Acho que ficou algum dia que eu fui lavar a garagem, ficou pra fora, assim, depois eu guardei. É uma saidinha também, pronto, né? Já lascou. Pra quem é chato... Quer que eu mexa aqui, tá ok? Aí esse aí não obedece. Você vai mexer, vai passar no buraco, ele vai... Tem a manha. Já tem a manha. Carro antigo é assim, não adianta. Tem os macetinhos. Esse aqui eu ainda tenho que fazer funcionar o velocímetro, que eu não consegui. O rádio eu coloquei, mas não liguei. Tem que fazer funcionar a temperatura da água, que isso é importante. Mas viajar com ele você nunca foi? Acho que eu no máximo fui para Ponta Grossa. Uhum.
E ele bateu, pegou, né? Não é... Às vezes não é bem assim, mas na maioria das vezes ele tá obediente. Mas esse motor, ele é carburado ou como é que é? Esse é injetado. Injetado. Esse é um motor do Mustang 1997. É o primeiro motor 4.6. Que até essa data, até 96, era tipo um 302 melhorado. Então esse motor ele é injetado e tal, só que eu, em vez de usar a injeção original, eu coloquei uma IngePro. Você quer ele com som ou sem som? Ele abriu o escapamento? Eita, caraca, meu! Que tesão, velho! Olha! Só que daí o nosso bate-papo não rola aqui, o nosso bate-papo não vai rolar, exatamente. É que eu pensei assim, porra, se o barulho sempre chega uma hora que enche o saco, né? Eu falei, vou pôr o difusorzinho ali que... Olha! Na hora que quiser fazer uma maldade... Nossa senhora, que delícia! Ai, ai, ai! Olha lá! É sempre a criançada. O engraçado disso tudo, sabe o que é, Lúcio? O cara, quando ele compra um carro desse... O outro ali já ligou o alerta. O cara, quando compra um carro desse, ele acha que é a mulherada que vai olhar e eu vou pegar a mulher. Cara, mas isso aqui é a molecada, é a criançada que... Ô tio, acelera, vai! A mulherada olha pra BMW. Vamos ver o que sai de bom disso aí. Olha. O duro é que hoje em dia não tem muito aonde andar, né? Pra você dar uma brincada boa. Ó, o golzinho tá provocando. Olha lá, tá. Então, cara, ó, sair com o carro, e isso que hoje é dia de semana, meio de tarde. Sair no sabadão e no domingo, cara, você não fica sossegado, né? Não tem como. E todo mundo, né? E daí, tem fã pra tudo quanto é lado. E outra, daí você sai e fala, não, vou andar de boa, não sei o que e tal, só vou dar uma volta com o carro. Cara, a hora que o bicho pega, que você fica adrenalinado, daí você começa a fazer as loucuragens que você fala, meu Deus, o que eu fiz? Pois então, Lúcio, me conta um pouco, o que foi feito de customização aqui, desde quando você iniciou esse projeto, com esse lindo, maravilhoso Mustang 66? Então, Juliano, foi assim, a princípio eu ia fazer ele original, né? Lataria, tudo, raspa, né? Na lombada raspa, lataria, tudo. Motor, peguei o motor original, fizemos tudo. Quando eu fui colocar o motor, me apareceu esse 4.6 que eu estou usando, que é de um Mustang, que foi tirado do Mustang 1997. É o primeiro motor dessa linha de motores que foi usado até 2010. E daí, para colocar o motor aqui, eu tive que abrir ali a parte do cofre do motor, puxar aparelho e corta-fogo do carro um pouquinho mais para trás e fazer uma suspensão nova, suspensão normalmente que o pessoal usa em pista, né, para poder acomodar o motor e o carro ficar legal. Daí, isso aí demorou mais alguns anos para fazer essa brincadeira aí. E daí a gente foi descobrindo ao longo do tempo que teve que mudar a parte elétrica, pedaleira, tanque de combustível, até limpador de para-brisa teve que mudar no mecanismo e tal para poder fazer essa ideia que eu tive. Eu me arrependi várias vezes durante o processo, mas agora com o resultado final não tem como se arrepender, que ficou bacana, né? Que maravilha, acabei né? colocando uma IngePro, uma injeção eletrônica da IngePro, em vez de usar a original, que estava complicado para a gente conseguir acertar ela. E basicamente de customização do carro é isso aí. Por fora é um Mustang 66, uma rodinha de época tal, ajeitadinho, mas por dentro ele é um carro exclusivo, que só existe ele, não conheço outro. Que maravilha, um lindo carro, perfeito carro. Bom, muito obrigado.
Meu Deus do céu, cara. Que sensação, hein? Mas enfim, Lúcio, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui hoje junto com você, né? Puxa vida, essa oportunidade imensa aí de prestigiar essa volta dentro desse grande Mustangão, né? Poxa, apaixonado por carros, sabe como é que é, né? Que privilégio, que satisfação. Agradeço pela oportunidade e com certeza aí haverá novas oportunidades também, né? Se Deus quiser um dia Deus conseguir tocar no seu coração, né? E você deixar eu dar uma volta, dar umas aceleradas, assim como você deu. Opa, anteriormente ali. Isso é fácil, né? Vamos bem conversadinho. Bem conversadinho, né? Dá um jeito. Dá pra cantar sem viola, né? Dá. Isso aí, o negócio é treinar. Esse tipo de coisa tem que treinar bastante. Uma hora dá certo. Isso, Lúcio. Brincadeiras à parte, mas olha, agradeço a oportunidade. Juliano, eu que agradeço também você e tua equipe Nota 10 aí, né, que acompanharam toda essa jornada aí, e eu tenho certeza que o canal de vocês vai fazer muito sucesso, porque vocês são pessoas do bem, apaixonados, e tudo que você planejou aí, que a gente conversou nos bastidores e tal, vai dar certo, tenho certeza. Maravilha, muito obrigado. Dá uma volta aí pra você sentir. Não, Lúcio, falei brincando. Não. Tem certeza? Não, absoluta, não vou fazer, não. Isso não é sempre, Juliano, não é sempre. Será, Lúcio? Será mesmo, Lúcio? Mas é só até ali, então. Tá bom. Tá bom? Não vou tocar direto. Pode falar. Vou só até ali, aqui na reta aqui. Beleza. Tá bom? Tá. Opa, já tomei uma surra aqui já. Ninguém viu. Nossa, que sensação, hein? Agora eu que vou te entrevistar aí, Juliano. Olha qual que é só. a sensação de dirigir um Mustangão 66? A sensação de você dirigir um Mustang 66 é uma sensação única, inexplicável, né? Depois de uma grande oportunidade dessa, não é... Então dá um acelerãozinho aí, só pra gente sentir ela, né? Agora freia. A sensação, sabe qual que é? É de eu estar no lugar do Nicolas Cage, dentro da Eleanor. Boa sensação. Só vamos ficar esperto com a polícia, então. Olá, manda... Olha lá, já mandaram a cavalaria pegar nós. Tá bom, já prestigiei. Tá ótimo. Beleza. Rapaz do céu. Só deixa a marcha, que ele não tem freio de mão. Que delícia. Lúcio, agradeço mais uma vez e tamo junto. E quero agradecer você também que está nos assistindo aí. Já aproveita, deixa o like, comenta, compartilha. Deixa aqui nos comentários o que você acha desse Mustang 66, dessa customização desse modelo. E um forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu!